Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber a Sandra Mora para uma conversa sobre o seu novo livro, O Barão Azul. Olá, Sandra, seja muito bem-vinda. Olá, Mazé, obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Muito bem. Como eu faço sempre, Sandra, eu vou te apresentar para pessoas que não te conhecem. Você é mineira de Ponte Nova, Sim. passou a infância e juventude no Brasil e vive na França há muito tempo. No Brasil, nos anos 70, você foi professora em escola de educação infantil, de pedagogia inovadora, em Belo Horizonte. Na França, fez licenciatura em Ciências da Educação na Universidade de Nanterre. Você é apaixonada pelas artes plásticas, cênicas, literatura e música. Participa com suas criações de exposições de pintura e colagem na França e no Brasil. Em 2019, você roteirizou e atuou em uma leitura musical sobre a obra de Clarice Lispector, apresentada em algumas salas parisienses. Você teve uma experiência com tradução e publicou 2 contos, Riobaldo e Macabeia e Diadorim Prelúdio. Tem 2 obras infantis, Taco e o Barão Azul, o conto infanto-juvenil que acaba de ser lançado e sobre o qual iremos conversar. Então, o Barão Azul que você dedica à tua mãe e ao Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, é uma obra na qual circulam personagens fantásticos e mágicos. Então, eu queria que você falasse dessa homenagem, né, à mãe e ao pai da Alice no País das Maravilhas. Aliás, tua personagem principal se chama Alice. Pois não. Bom, eu vou voltar novamente às homenagens, né? Então, eu fiz homenagem à minha mãe, com certeza, e homenageio também, dedico a todas as mães, as que são, sobretudo, que educam sozinhos seus filhos, e muitas vezes são filhos, né, diferentes, vamos dizer assim, especiais, e, e enfim, diferentes, e tem esse encargo, né, sobre elas. E dediquei, claro, a Lewis Carroll, porque é ele que me inspirou totalmente, por causa do gênio dele mesmo, da literatura infantil, em transformar, vamos dizer assim, fazer uma ponte entre o sonho, a fantasia e a realidade para a criança, né, que ajuda muito no processo de construção. O que me ajudou também no processo de construção do meu conto e de maturação da personagem. Uhum. Alice, né? Você quer que eu fale da Isso. Alice? Eu Agora, a vou minha dizer Alice. antes o que disse a apresentação do livro, a doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas, Maria Inês Mafra Goulart. Ela diz que Para o Balão Azul é um livro, ao mesmo tempo, divertido e profundo, conta a história de Alice, que, com sua fértil imaginação, tenta compreender e dar sentido ao mundo em que vive. Então, e a tua, Lulice, o teu ponto de vista, diga aí. Pois é. Agora, a minha Alice, você me perguntou também se eu homenageei, vamos dizer assim, já de cara com o nome de Alice, não. Foi uma história que eu escrevi há muito tempo atrás, na minha, talvez, adolescência, com 16 anos, e eu retomei essa história e fui revisitá-la e recriei totalmente, e nesse processo, então, de recriá-la, que eu encontrei o Lewis Carroll e a Alice através do espelho. E aí, então, surgiu o nome do meu personagem, que até então não tinha nome, era a menina do conto. Hum. E o que você me perguntou da segunda vez? Foi? A tua, né? A Essa minha Alice. A Alice. minha Alice é uma menina, vamos dizer assim, podia ser qualquer outra, uma menina criada numa solitária, criada filha única, criada numa casa, numa classe média, vamos dizer assim, baixa, né? E no interior, e com a mãe super atarefada, um pai ausente. Então, foi essa menina que por meio de uma bola que ela tinha, né? Que ela tinha ganhado uma bola, que ela adorava essa bola. E essa bola funcionou para a personagem como um objeto de transição, como os ursinhos funcionam, né? Para a criança, aquele processo de separação da mãe para poder se afirmar e se autoconstruir. Então, como ela tinha uma educação solitária e que a mãe não tinha tempo de ficar com ela, e que ela não tinha outros irmãos, e que ela não gostava de brincar com os amiguinhos, que não lhes interessavam, porque muitos ficavam no celular,
outros não tinham aquele processo criativo que ela tinha, jogos inventivos, e ela não se interessava. Então, era muito mais divertido para ela conversar com esse balão, essa bola, que para ela é um balão, porque ajudou a voar e a fazer todo esse trajeto, mas era mais divertido para ela ficar com a bola e os amiguinhos imaginários que existiam na realidade na casa dela. Tinha o gatinho, tinha que era o cacique, tinha o pirulito, que era o papagaio, e tinha o coelhinho rajado. E ela, na imaginação dela, os três estavam com ela o tempo todo fazendo, né, vivendo aventuras mirabolantes. Pois é, mas a mãe fica preocupada, né? Como é que os Sim. pais, né? Entender, né? Os pais dela preocupada, a mãe dela preocupada, o que fazer, né? E como é que é isso? Porque é difícil às vezes, né? Para os pais de ficarem assim, como fazer com essa criança que não sai, que não quer brincar com outros, né? Que está nesse universo interior sempre, né? Como o Com que você certeza. diz? O que você diz? Olha, o que eu posso dizer, mas é que verdade que preocupa, viu? Não vou falar que não preocupa os pais, não. Agora, o pai, eu vou dizer sinceramente que ele não sabia de nada. O pai está ausente, como até hoje, infelizmente, após toda a evolução nossa, ainda os pais continuam ausentes de muita, né, do processo de educação dos filhos, mas muitos já estão engajados, que eu fico vendo hoje. E a mãe, por que ela não tinha essa comunicação? Por que que as mães não falam? As mães não falam, eu acho que toda mãe tem condições, em toda mulher e toda mãe, todo ser humano tem condições, tem a sua cultura, tem as suas possibilidades, tem algo a transmitir. E tem como chegar, né, até seu filho e até um outro. Agora, acontece que eu acho que tem pais e mães que, vamos dizer assim, tem isso tudo, mas não consegue transmitir. É uma dificuldade muito grande em dialogar, ou seja, porque aprendeu assim, foi educado assim, ou seja, porque bloqueios pessoais, entendeu? Então, não conversam com as crianças. Uhum. E tem as mães... Sim, é um diálogo que é uma coisa no Brasil muito interessante, porque não é fácil dialogar. As pessoas não aprenderam e não sabem dialogar, não é? Não, não sabem. E vou te dizer por quê. Porque não tem o tempo, e que nesse conto, justamente, a mãe, querendo ou não, como ela não tem tempo, ela dá o tempo da menina. Porque para dialogar, você tem que ter um tempo, você tem que observar a primeira criança. Você tem que observar muito a criança, você tem que tentar se aproximar dela, você tem que escutá-la, você tem, de repente, até que pedir ajuda, entendeu? Se você do lado, se você não consegue, mas tentar por um canal dialogar. E como eu acho uma coisa que eu queria dizer para todas as mães e todas as pessoas, que o tempo ele é essencial e a presença também. Então, se você dê esse tempo e dá essa presença, o tempo ajuda, porque o tempo também faz seus milagres, entendeu? Ele já vai ajudar, ele já traz coisas novas, já traz um elemento novo, como a Alice, né? A imaginação. Eu acredito que toda criança tem esse mundo fantástico de imaginação. E mesmo hoje eu conheço crianças que conversam sozinhas. E pais já me falaram isso. Uhum. E que observam e não ficam com medo de cara e não vão diagnosticar de cara, ai, está doente. Dá um tempo antes, entendeu? Passar para diagnosticar e tratar de forma medical, porque também é importante, né, em certos casos, não podemos, né, negligenciar. Uhum. Muito bem, Sandra. Eu queria, porque esse livro tem algumas ilustrações muito interessantes, eu vou passar as ilustrações, vou tentar passar aqui, e Tá. gostaria que você comentassem, né? Olha Mas só. espera aí, eu queria falar primeiro do ilustrador, viu? O Tá, pode ilustrador falar foi uma então. pessoa. O ilustrador é um artista plástico, residente mineiro, residente em Juiz de Fora. E o livro, não, quer dizer, um livro nosso, é meu e do Paulo Sérgio Talarico, Uhum. porque a história ela só funciona com as ilustrações, e as ilustrações como a história, entendeu? E que são super poéticas, e se eu tenho algo a dizer dele, é um artista plástico talentoso, ele é, ele é de fácil acesso,
e, sobretudo, a distância, né? Que ele está no Brasil e eu estou aqui. E eu diria também com a dimensão humana, sabe? Eu não sei se é porque da geração mais minha também, mas acho que não tem nada a ver isso aí. Eu tô fazendo, né, de repente, alguns preconceitos, mas tem muitos jovens que já têm uma dimensão mais artificial, vamos dizer assim, que já sai da dimensão humana. E ele é totalmente humano. E como é que vocês trabalharam? Você mandou o texto, você Manda o encontrou no texto, ele, né, lugar? leu, e aí me perguntava, e aí ele mandava, como é que fala? Esboço para mim, vai ser assim. Aí eu falava, não, isso aqui não, o balão tem que ser assim, o encontro com a mãe não é desse jeito, tem que emitir essa, entendeu? Esse, bom, essa emoção, vamos dizer assim, e fomos assim à distância resolvendo tudo com os nossos acertos e erros, porque não é fácil, né? Mas com muita boa vontade das duas partes. Então foi um trabalho bacana e que está editado pela Multifoco, viu, do Rio de Janeiro, e Muito bem. que alguém que quiser ter acesso ao livro tem que entrar no site da Multifoco, Eu vou que é colocar aqui www. embaixo as informações para que as pessoas possam ir. Eu Né? queria que você me dissesse, Sandra, como é que você vê, a partir de que idade esse livro, quer dizer, toda criança pode ler, todo Tá. adulto, mas que idade você acha que é o mais, que você pensa Conveniente, é. conveniente? Eu acho que é acima de 9 anos, mas é de 9 a 12, 13, porque ele já tem reflexões mais maduras, né? E eu acho que ele é uma boa maneira, entendeu, de em classe introduzir várias questões, vários debates, entendeu, sobre realidade, real e imaginário, sobre as diferenças sociais, sobre a questão do sexismo, ou o do machismo. São várias questões que são tratadas no livro, né? E até desse mundo web e digital hoje, né? Que não dá mais lugar a esses sonhos, essa fantasia toda. A fantasia hoje ela vem pronta. Pronta, me lembrou agora que a Austrália acabou de proibir, né, as redes sociais para os menores de 16 anos. Que Vamos maravilha. brincar, Tem que ser por aí. vamos brincar, vamos passear, vamos criar, né, como Alice. Exatamente, é aí que o processo de cura está aí, está na criação. Muito Que tem que ser em obrigada, ação, né? Em movimento, a gente não pode ficar parado. tá. Muito E obrigada, Sandra. de Muito nada, obrigada. eu que Até a agradeço. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.